Agora é o outro slide. No livro de Êxodo, no capítulo 19, versículos 5 a 6. Em breves palavras, eu quero trazer para vocês o que o Espírito Santo falou ontem ao meu coração e tenho falado esses dias. Se você quiser ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor, nós temos liberdade na casa do Pai. Êxodo, capítulo 19, versículos 5 a 6. Quem não achou pode tentar ler ali, né? Eu acho que não vai dar. Melhor você ler na sua Bíblia. Êxodo, capítulo 19, versículos 5 a 6. 5 e 6. Amém? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Todos digam amém. Amém. Pode se assentar com alegria. Volta para mim no tema. O tema dessa mensagem é sacerdócio santo. Diga sacerdócio. Não, mais forte, diga sacerdócio santo. Agora, quem sou eu? Faça essa pergunta para você, diga, quem sou eu? Pensou aí? Diga, eu sou um sacerdote de Deus. Diga para a pessoa do seu lado, você é um sacerdote. Se for uma irmã, você vai falar, você é uma sacerdotisa. Nós somos chique, uai. Nós somos sacerdotes de Deus. Passa. Se você conseguir acompanhar comigo nos slides, eu não sei se aí atrás vocês vão conseguir ler, né? Mas olha, a princípio, Deus queria que todo Israel se tornasse um reino de sacerdotes. Porém, algo terrível aconteceu. Vamos ler, abre a Bíblia, continua aí em Êxodo, no capítulo 32, no versículo 25 a 29. Êxodo 32. Êxodo capítulo 32, versículo 25 ao 29. Vamos entender. O desejo do coração de Deus é que Israel, toda a nação de Israel, se tornasse sacerdotes. Mas algo aconteceu. Então nós vamos ler aqui em Êxodo 32, do 25 ao 29. Acharam? Amém? Amém. Vamos lá. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram todos os filhos de Levi. Não, mas vem comigo aqui no 32, no 1 primeiro, para você entender o que estava acontecendo. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, o 32, 1, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e de vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-os a mim. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele o quê? Um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Irmãos, aquele povo havia visto os milagres do Deus de Israel, do Deus poderoso, derrotando os deuses do Egito, os falsos deuses do Egito. Mas quando houve um momento em que
Moisés subiu para o monte e demorou lá em cima do monte falando com Deus. Aquele povo tinha uma necessidade tão grande de adorar, porque nós temos uma necessidade muito forte de adorar dentro de nós. Eles pensaram: peraí, esse Moisés está demorando, vamos fazer outros deuses para nós. E eles fizeram o quê? Não, fala comigo. Eles fizeram o quê? O bezerro de ouro. E começaram a adorar um bezerro feito pelas suas próprias mãos. Quer dizer, a idolatria fez com que aquele povo não se tornasse um sacerdote de Deus. O povo escolheu adorar os falsos deuses do Egito, fizeram um bezerro de ouro. Então, como Israel passou de uma nação de sacerdotes a somente uma tribo de sacerdotes? Porque logo mais à frente, quando o tabernáculo foi construído, Deus nomeou apenas uma das tribos de Israel para poder assumir o sacerdócio, a tribo de Levi. Mas por que, se Deus já tinha falado que a nação de Israel seria a nação de sacerdotes? Porque aquele povo começou a deixar as idolatrias entrarem e tomar o lugar que é só do nosso Deus. Diga: Deus é Deus. Ele é zeloso, Ele é ciumento, Ele não divide a sua glória. Então, irmãos, se tinha 12 tribos em Israel, irmãos, Deus escolheu apenas uma para ser os seus sacerdotes. Por quê? Aí aqui em Êxodo 32, 25, vai nos dar essa resposta. É o que nós lemos: vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão os havia deixado despir-se para a vergonha de seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha para cá para mim. Então se ajuntaram a ele o quê? Todos os filhos de Levi. Quer dizer, daquela grande multidão, somente os filhos de Levi foram para o lado de Deus. Porque quando Moisés estava chamando aquele povo para ficar do lado dele, quer dizer que aquele povo era do Senhor. Apenas os filhos de Levi se voltaram a Deus. E ali naquele momento, eles adoraram mais a Deus do que aos outros. Vamos passar. E desde então, apenas os nascidos da tribo de Levi assumiam o sacerdócio. Vamos um pouquinho mais para frente em Números, no capítulo 1, um pouquinho mais à frente, porque depois de Êxodo vem Levítico e depois Números. Números no capítulo 1, versículo 47. É importante que você leia, porque a palavra liberta, a leitura da palavra, o ouvir da palavra é que liberta. Amém? Acharam? Amém. Números 1, 47. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés dizendo: porém não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. Todos os levitas foram então nomeados, separados, para serem santos a Deus como reino e sacerdote. Aí você me pergunta assim: mas se eu não sou judeu, muito menos da tribo de Levi, como que eu posso ser chamado por Deus de seu sacerdote real? Como? Eu não sou judeu. Tem algum judeu aqui? Tem? Tem alguém aqui da tribo de Levi? Não tem. Não. Mas como eu posso ser hoje chamado por Deus de sacerdote dele? Vamos ler 1 Pedro 2,5?
Hoje todo mundo vai ficar afiado na palavra. Quem não quiser abrir está ali, mas é pequenininho, né? 1 Pedro 2,5. Agora é lá no final da Bíblia, viu, irmãos? É para a gente navegar na palavra. Como então eu posso ser um sacerdote? 1 Pedro 2,5. Acharam aí? Amém. Amém. Então vamos lá. Também vós mesmos. Amém? Todo mundo achou? Também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para serdes o quê? Sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aleluias! Entenda isso. Como eu posso ser chamado um sacerdote de Deus? Muda aí a frase, muda o slide. A resposta é: por meio de Jesus Cristo. Eu vou explicar, porque se você tivesse entendido a dimensão disso, você teria dado um glória a Deus muito mais forte. A Bíblia diz que Jesus morreu em nosso lugar e com o seu sangue Ele nos comprou para Deus. Amém? Amém. Quando Ele nos comprou para Deus, Ele nos fez sacerdotes reais. Vamos ler aqui Apocalipse. Vai em Apocalipse para você contemplar a dimensão do que eu estou dizendo. Apocalipse no capítulo 5 de 9 e 10. Você vai observar o que João viu na ilha de Pátimos, a revelação que ele recebeu quando ele estava ali em seu exílio, onde o Senhor o revelou o livro de Apocalipse. Apocalipse no capítulo 5, versículo 9 e 10. Aqui está falando sobre quando ele viu um livro, e esse livro tinha 7 selos, e ele olhava e ninguém era digno de abrir os 7 selos, desatar os seus selos, de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então de repente veio um anjo e mostrou para ele, e todos os anjos cantavam assim, 9, e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, falando para Jesus, digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Você pode aplaudir? Aleluia! Passa. Jesus morreu e com seu sangue nos comprou para Deus, a fim de sermos seus sacerdotes, que reinaremos com Ele para sempre. Quantos vão reinar com Cristo? Diga amém. Amém. Antes, irmãos, eu quero que você entenda, apenas os judeus da tribo de Levi poderiam assumir o cargo de sacerdote. Depois da ascensão de Jesus aos céus, quer dizer, depois que Ele ressuscitou e Ele foi assunto ao céu, nasceu a igreja primitiva, a primeira igreja. E foi aí que Satanás realizou o maior assalto na história da igreja. Ele roubou as escrituras, ele roubou a adoração e ele roubou o sacerdócio do povo de Deus. A igreja romana apareceu, e então o que aconteceu? Tirou da igreja a Bíblia, tirou de dentro da igreja um culto como esse que nós estamos tendo aqui na nossa linguagem, na nossa língua, e colocou um culto todo em latim, com os hinos em latim, as orações em latim,
tudo em latim, ninguém entendia nada, e o povo ia nos cultos e voltava para casa da mesma forma. Então Satanás estava roubando a adoração, a palavra de Deus e o sacerdócio do povo de Deus. E no século IV foi decidido pelo conselho de Laodiceia que somente cantores escolhidos poderiam cantar na igreja, e proibir os instrumentos na igreja. Não podia ter instrumentos na igreja. Aí, sabe aquela coisa assim, instrumento é do diabo? Bateria então? Natan, misericórdia. Tudo é do nosso Deus e tudo é para a glória dele. No Antigo Testamento, eles tocavam harpas, tambores, tamborins para glorificar a Deus. A música, ela é de Deus, não é do diabo. Mas alguns sacerdotes começaram a impedir que o povo de Deus adorasse a Deus como ele merece. E então a igreja romana separou os clérigos dos leigos. O que são isso? Aqueles, os sacerdotes, os santos que ficavam na plataforma do povo. Quer dizer, começou a ter uma separação. Somente aqueles que estão na plataforma conseguem chegar a Deus. O povo não, o povo está distante. O povo precisa de um intercessor. O povo não pode chegar a Deus. Tirando ali a credibilidade do sacrifício de Jesus na cruz. Porque o sacrifício de Jesus na cruz foi para nos ligar de volta ao nosso Pai. Para que você tivesse livre acesso de volta ao nosso Pai. Para que você não precisasse mais sacrificar os cordeiros e fazer sacrifícios para que outro sacerdote faça isso em seu nome. Hoje você pode chegar na presença de Deus e sacrificar diante dele com sacrifícios de louvor e adoração. Hoje você é livre para chegar diante de Deus, fazer a sua oração porque ele te ouve. Você tem livre acesso a Deus. Ele fala, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eu posso entrar no Santo dos Santos, na sala do trono do meu Deus, e orar, falar com Ele, ter intimidade com Ele. Pelo sangue de Jesus, hoje nós podemos falar com o nosso Pai face a face. Então, toda a pregação, os hinos e orações eram feitas em latim. Foi proibido traduzir a Bíblia para outro idioma. Quem tentasse, morria. Tudo para roubar a adoração do povo de Deus, escolhidos e chamados para louvor da sua glória. Até que veio a reforma. Quantos já ouviram falar da reforma protestante? E homens cheios da revelação do Espírito Santo foram sendo iluminados e nasceu o protestantismo, que somos nós, amém? Quantos protestantes estão aqui? Diga amém. Eu protesto contra o pecado, eu protesto contra a cegueira espiritual, eu protesto contra tudo aquilo que não é de Deus. Eu sou uma protestante, você também é um protestante. E o protestantismo nasceu assim, de alguém que não aceitou mais aquilo. Falou, não, eu quero a Bíblia no meu idioma, porque eu preciso ler a Bíblia, eu quero saber o que tem na Bíblia. E através desses homens, Martim Lutero, né? Calvino, eles vieram. A palavra de Deus voltou a ser pregada de forma clara e cantada, a fim de que todos pudessem aprender as Escrituras. Irmãos, aí começou a nascer os hinos. Sabe esses hinos da harpa, esses hinos mais antigos? Eles começaram a surgir com a pregação. Por quê? Porque a música é muito mais fácil de entrar no seu coração do que às vezes uma mensagem. Não é verdade? Às vezes você vai cantarolando o hino que cantou aqui no louvor, e às vezes a mensagem você nem lembra. Então eles começaram a pregar através das músicas. Porém, até hoje, existe na mente dos cristãos essa separação entre os que estão na plataforma e os que estão, e o povo que está nas cadeiras embaixo. Como se diz, a presença de Deus é só para aqueles que sobem no altar. Para mim que estou aqui no banco, nossa, quem sou eu? Até hoje
Ainda existe esse pensamento. Muitos ainda acham que há diferenças entre os ministros do altar do restante do povo. Irmãos, isso tem que ser quebrado na nossa vida em nome de Jesus. Mas Jesus nomeou todos os salvos como geração eleita, povo santo e sacerdotes reais. Isso é direito seu. Não deixa mais o diabo te roubar o seu direito. Não é, doutor Alessandro? A gente só sabe que tem um direito quando a gente conhece ele, não é? Às vezes a gente está cheio de direitos, mas a gente desconhece e não resolve nada, né? Mas no momento que eu conheço que eu tenho um direito, eu quero o meu direito. Diga, eu tenho direito. Aleluias. 1 Pedro 2,9. Porém, se você quiser abrir, mas está ali. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluias! Glória a Deus, somos sacerdotes. Diga, eu sou sacerdote. Portanto, todos nós somos iguais diante de Deus e temos necessidade de adorar e ministrar na casa de Deus. Todos nós temos essa necessidade de adorar. Irmãos, se a pessoa não adorar a Deus, ela vai adorar o rato, ela vai adorar a barata, ela vai adorar a comida, ela vai adorar a sua beleza, a sua aparência, ela vai adorar um time de futebol. Se a pessoa não adorar a Deus, ela vai adorar alguma coisa. Por quê? Porque nós temos a necessidade dentro de nós, que só é suprida quando nós adoramos. Não podemos ser apenas crentes de banco, que se conformam em assistir o culto de domingo, e que deseja apenas receber os benefícios da presença de Deus. Não. É que nem um filme que eu vi uma vez, O Todo-Poderoso, A Volta do Todo-Poderoso, muito engraçado. E essa atriz muito cômica, ela virou pro Noé lá, pro moço que estava construindo a arca. Quem já assistiu A Volta do Todo-Poderoso? Lá é assim, Deus manda o principal do filme lá construir a arca, porque vai vir o dilúvio. E todo mundo começa a rir da cara dele e as pessoas começam a querer tirar ele de cabeça. E essa mulher, a secretária dele, vira para ele e fala assim: olha aqui, eu vou na igreja todo domingo e Deus não me falou nada sobre essa arca. Aí o outro amigo dela virou e falou, tipo, fez um olhar assim, ela, vou quase todo domingo. Aí ela começou. Aí ele olhou mais para ela, ela falou assim, tá bom, uma vez no mês. Aí ele olhou para ela e falou assim, tá bom, já fui um dia. Quer dizer, tem gente que vem uma vez na igreja e já acha que está ótimo, já acha que é de Deus e que ele está até mais na revelação do que quem está realmente. Entendeu? A pessoa vem uma vez na igreja e depois começa só a criticar. Por quê? Porque quem não está cheio da presença de Deus está cheio de outra coisa. Então, quem não dá fruto, dá bicho. Se você não está cheio de Deus, está cheio de outro. Então, pelos frutos você conhece a árvore. Se esse irmão que está do seu lado, gente, com todo carinho, dá uma olhadinha. Com muito carinho, dá uma reparada. Depois, quando sair, você pode tirar 800 mil fotos, postar no Face. Mas aqui agora. Mas então, irmãos, você prestou atenção? Olha com quem você está andando. Se a pessoa é cheia de Deus, ela só fala de Deus, das coisas de Deus, de tudo que é de Deus. Pastores são uma bênção. Agora, se a pessoa for cheia de outra coisa, outra mistura, sai fora dela. Quero distância. Senhor, as más conversações corrompem os bons costumes. Não quero para a minha vida. Onde você está? Qual é o meio que você está? O meio que você está determina quem você é. Se você está no meio de gente que é do bem,
você fica você está lindo. Se você fica no meio de quem não presta, irmãos, vamos vigiar. Ah, mas eu estou ali porque eu quero ganhar aquele povo todo para Jesus. Irmão, vigia. Ganha eles fora de estar com eles, orando, com o seu testemunho de vida, com a sua alegria em Jesus. Assim você vai ganhar, mas lá dentro você não vai ganhar eles. Presta atenção nisso, porque é um engano de Satanás. E para terminar, é preciso querer mais. Diga, eu preciso querer mais. Eu preciso ser o quê? Um adorador, um verdadeiro adorador. Adorar o verdadeiro Deus. Irmãos, tem gente adorando a comida, tem gente adorando o celular. A pastora Elza falou aqui quarta-feira, eu amei com a palavra, mãe. Foi, menino, já falou assim, vocês ficam adorando esse celular. Não foi uma coisa assim? Eu presto atenção. Uai, vocês prestaram atenção? Quem veio quarta-feira à noite? Aí, ó, prestou tudo atenção. Eu preciso ser um sacerdote de Deus. Agora, no mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca. Ah, não, aqui é o último versículo que nós vamos ler. Em Deuteronômio 10, 8 e 9. Não precisa abrir não, porque está ali. Se você for rápido, abre, né? Mas está escrito assim, ó. Deuteronômio 10, 8 e 9. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Para nós terminarmos, 4 funções de um sacerdote. Você vai se identificar. Se não identificou, é preciso que o Senhor venha trazer as mudanças. Amém? O Senhor tem que trazer as mudanças, porque nós somos servos de Deus. Olha, o verdadeiro sacerdote, ele leva a arca da aliança. Quer dizer, o sacerdote carrega a presença de Deus aonde ele vai. Diga, eu sou um sacerdote. Eu carrego a presença de Deus. Isso significa, irmão, que aonde você chega, você é um ponto de encontro entre Deus e aquela pessoa que ainda não conhece Deus. Não, pera, você entendeu isso? Você carrega a presença de Deus. Aonde você chegar, você é um ponto de encontro entre Deus e as pessoas que ainda não têm Jesus. É por isso que quando você passa, você leva a alegria de Deus, você leva a graça de Deus. Aí você identifica aí, será que eu estou mesmo assim cheio da presença de Deus? Porque aonde eu estou não acontece isso não. Não acontece. As pessoas precisam ver que eu carrego a presença de Deus e querer um pouco de Deus que está em mim. O sacerdote, ele está sempre diante do Senhor. Quer dizer, um sacerdote tem sua vida reta diante de Deus. Deus é santo, eu também preciso ser santo. Como está a sua vida? Como está a sua vida lá fora, que dentro da igreja é tão fácil a gente viver em santidade, mas como está a sua vida lá fora? As outras pessoas veem Deus em você? Veem a glória de Deus na sua vida, com o seu agir, com o vestir, com o falar. Irmãos, vigia, porque o falar, ele é terrível. Quantas pessoas aqui dentro da igreja são uma coisa e lá fora outras? Pessoas nervosas, estouradas, pessoas que não têm paciência. Como está a sua vida lá fora? As pessoas estão vendo Deus em você? O sacerdote serve a Deus. Você está servindo? Ou você está sendo servido? Hein? Lembra do lavar os pés uns dos outros? O melhor que um sacerdote tem é para Deus, porque ele sabe que tudo que ele faz para Deus é uma adoração a Deus. Aleluia. Presta atenção. Tudo que você faz a Deus é uma adoração a Ele. Se eu levanto essa Bíblia, eu estou adorando a Deus. Se eu lavo os banheiros da igreja, eu estou adorando a Deus. Se eu carregar esse teclado para o irmão, eu estou adorando a Deus. Isso é adoração.
Adoração não é para nós, e sim para Deus. Tem gente adorando homens, tem pessoas adorando ministérios, tem pessoas adorando a si mesmas, a sua própria voz, a voz de alguém. Adoração é a Deus, o culto é para Deus. Nós não cultuamos o homem, nós cultuamos a Deus. Não é para satisfazer os nossos desejos e para satisfazer as nossas vontades, mas é para satisfazer o nosso Deus. Ele é o dono do culto, e é para Ele a glória, é para Ele a adoração. Você não vem aqui para ouvir homens, você vem aqui para adorar o Senhor. Presta atenção quando você estiver aqui dentro. Aqui é santo, é lugar santo de adorar um Deus santo, ciumento e zeloso, que se ira facilmente. Quando eu faço meu serviço na casa de Deus, eu não faço para homens. Tem gente que fica querendo que a gente vê tudo o que ela faz, e ela só faz alguma coisa se a pastora estiver no culto. Ela só vem ajudar a fazer as cestas básicas se a pastora estivesse aqui. Na época que a pastora vinham umas 50 pessoas ajudar. Só dessa vez que eu não vim, mas a próxima marca agora eu vou vir. A próxima pastora vai vir, viu, irmãos? Aí eu acredito que vai encher aqui a casa. Mas, meu Deus, é verdade. Não, irmãos, se você vier, porque a gente sabe que o seu coração é da obra mesmo. Seja como for. Irmãos, vem ajudar a gente. Nem que seja para tirar a prosa com a pastora. Oh, Deus amado. Mas só faz se tiver alguém de autoridade vendo. Mas Deus vê a intenção do seu coração. Você acha que é todo mundo que está recebendo os galardões? Não. Deus olha o seu coração. Se você está fazendo a Deus, Ele dá. Mas se estiver fazendo o homem, já recebeu o galardão. Você já foi visto. E por último, Ele abençoa as pessoas. Faz assim com as suas mãos e abençoa quem está aí do seu lado. Fala: eu te abençoo, meu irmão, com toda a sorte de bênçãos. Eu te abençoo, meu irmão, com toda a sorte de bênçãos. Amém. A música acabou. Só fica nisso, é que eu fiz agora, irmãos. Aleluia. Ele entende que é melhor dar do que receber. Faça assim, ó: dar do que receber. Quando eu amo uma alma, eu amo o próprio Deus. Vamos entender isso? Vamos dizer: quem é você? Não vamos falar bonito? Quem é você? Um sacerdote de Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus.